Sejam muito bem-vindos. Esse é meu primeiro Assobio e esse é um podcast de empreendedorismo. Para começar essa história, eu chamei uma pessoa que eu tenho muito apreço. Ela é minha amiga e ela é... Ela é foda. É Regis. Olá! Tudo bem, Regis? Tudo bem, e você? Regis, eu acho que daqui a um tempo não, mas hoje se der um Google... Eu não te acho na Wikipédia, então não é tão fácil assim. Não. Então eu vou pedir para você se apresentar, para as pessoas saberem quem é. Na verdade, eu vou botar agora como meta de vida está na Wikipédia. Está na Wikipédia. Bom, eu sou Regis, eu sou tantas coisas, eu digo que Regis é justamente pela complexidade de tantas coisas que eu sou e que eu faço. Mas hoje, basicamente, eu trabalho como CEO da empresa do Vitor Damasio, ou seja, eu sou responsável por toda a operação da empresa dentro do marketing digital. Faço também estratégias de eventos, sou mentora e, entre outras coisas aí, permeando basicamente as que eu mais me dedico hoje são essas. Bom demais. Regis, eu ia te perguntar uma coisa, por quê? O que acontece? O meu público não vai ser só de... Como é o primeiro, eu posso falar qualquer groselha, né? O meu público não vai ser só, deixa eu brifar, mas não é só de pessoas que trabalham com marketing digital, né? Tenho muitos amigos do audiovisual que não fazem parte desse universo de marketing e tem gente que não faz ideia do que é ser mentora. O que é ser mentora? Ser mentora é você estar um passo à frente, é você poder... conduzir e direcionar outras pessoas que estão tentando trilhar um caminho que você já conhece. Basicamente é isso, é ter um conhecimento que alguém precisa e você poder ensinar essa pessoa a seguir por esse caminho. É muito parecido com ser coach ou não necessariamente? Não necessariamente. O coaching ele é uma metodologia e ele usa perguntas e ele tem toda aquela pegada de você ser coach, né? Eu sou coach e não acho que seja a mesma coisa do que ser mentor. Por quê? O coach ele vai te fazer chegar na resposta e o mentor ele vai te dizer a resposta. Então, é um caminho mais rápido. É um caminho mais rápido, definiu perfeitamente. Você é coach, você é psicóloga, você é muitas coisas. Então, tudo que você estudou e tudo que você viveu te ajudou a compor a Regis de hoje. Sem dúvida. Eu digo que eu sou uma grande apaixonada pelo comportamento humano e justamente porque a gente vive e vive em função das pessoas e transforma pessoas e, enfim, tudo é relacionado a estar com alguém, entender cada vez mais sobre o ser humano é o que me encanta e o que me torna cada vez melhor dentro do que eu preciso performar. Sim. Nesse processo de transformação, muita gente já ganhou dinheiro com tudo que você aprendeu e colocou em prática para elas, né? Sem dúvida. Você produz muitas coisas, só que você não é uma produtora de eventos, por exemplo. Embora você organize a estratégia de vários eventos, você produz muito dinheiro para muitas pessoas. Sim. Você ajuda muitas pessoas a produzirem isso. Isso gera muita transformação para muita gente, isso coloca comida na mesa de muita gente, né? E isso transforma o resto todo. Eu acho que é só um ponto de vista, né? Eu faço muitas pessoas ganharem dinheiro. No meu ponto de vista, eu transformo a vida de muitas pessoas para que elas possam cada vez mais, né? Eu acredito na potencialidade do ser humano em ser cada vez melhor, em ter oportunidades diferentes. Então, eu acredito que através do meu trabalho, eu só facilito que ele tenha acesso a essa jornada e que ele seja conduzido para ela. Mas a perspectiva de as pessoas ganham dinheiro com isso, eu acho que é muito mais de as pessoas podem ser transformadas e elas se permitem ser transformadas nesse processo. Ele acaba sendo no meio do caminho só o dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro não é o fim. Um elemento. Ele é o elemento, né? É um elemento que, psicologicamente falando, necessário dentro do processo e de maneira capitalista, porque a gente vive em função de dinheiro e não tem como negar isso, mas para mim, cada projeto, cada definição, cada estruturação, ela está muito mais ligada à transformação que essa pessoa vai gerar para o outro do que necessariamente no dinheiro que ela vai receber. Então, eu brinco, né, que cada vez que a gente faz uma venda, não é uma venda, é um convite. E é um convite a uma mudança, e nem todo mundo está disposto a fazer essa mudança, e está tudo bem. Mas para quem está, talvez seja aquele momento que define a sua vida a partir dali. E o quanto não é incrível você fazer parte do começo da jornada das pessoas, né? Esse começo de jornada que você falou, provavelmente é porque você sabe qual é a intenção desse podcast, né? Assobio é porque é um som que as capivaras jovens produzem
pedindo ajuda para as capivaras adultas. Eu juro que eu vi isso, eu li, é uma tese que uma pessoa escreveu sobre a variedade dos sons que as capivaras emitem. E Capivarinhas, porque é o nome de uma empresa que eu fundei com base no meme, você conhece um pouco da história. E você falou sobre esse início de jornada. O início da jornada é muito árduo, muito difícil. Você já percorreu muita coisa e tem vários inícios que você vai passar ainda. Mas não é aquele final de entrevista do tipo, o que você diria para as pessoas que estão começando? Mas é mais ou menos isso. Como você diria hoje para uma pessoa que quer se tornar alguém produtiva do nível que você se tornou, como é que ela faz para dar o start nisso? Uma coisa que você falou que eu acho que é uma grande verdade, são vários inícios, né? Então, às vezes a gente coloca o início como um ponto específico da onde a gente começa, mas a gente vive de inícios, né? Uhum. Desde criança, quando a gente aprende a andar, é um início, né? E depois a gente aprende a correr, e depois a gente evolui para aprender a jogar em conjunto, a trabalhar em equipe. Então, eu acho que todo o processo eles são feitos de vários inícios. E talvez puxando o fio para ter um ponto de partida é aquele momento que você decide, né? E o momento que você decide faz com que você mude toda a sua perspectiva a partir daquele ponto. E sim, é difícil, sim, tem percalços, mas esse momento de decisão, ele é o que vai permear cada um desses inícios e cada uma dessas tentativas e cada uma dessas vezes que a pessoa tenta, né? E essa coisa de, é difícil. Eu acho que o difícil não é o conceito em si de ser árduo, mas de que o processo que leva àquela construção é trabalhoso. E é trabalhoso para tudo que a gente quer na vida. E, de novo, se a gente pensar na criança que começou a andar, também era trabalhoso para ela lá aprender. Né? Eu tenho 2 filhos e o meu filho mais velho, quando vê minha filha mais nova fazendo trabalho, ele fala assim, isso é muito fácil. Eu falei, mas na sua idade, para fazer isso não era muito fácil. Era igualmente difícil. Era igualmente difícil. Então, a dificuldade, eu acho que ela é adequada para a etapa do processo que você está. E sim, quando você começa a fazer, é um aprendizado novo, mas quanto mais você insiste, quanto mais você persiste naquele movimento, a tendência é que você se aprimore, você consiga aprimorar aquilo que você está fazendo. E esse aprimoramento vai te levando para o passo seguinte, para a próxima etapa, para o próximo nível, né? Quase como no videogame. Você vence o primeiro chefão e aí você vai para o próximo. Então, e o próximo é mais difícil. Mas por que é mais difícil? Porque pela estrutura natural da vida você vai para um desafio diferente. E aí, de novo, um novo processo de aprendizado, uma nova forma de você ter que entender como que aquilo funciona e fazer caber dentro do que você está construindo. A decisão inicial, para mim, é uma coisa muito difícil também. E a rotina, não. Só que para muitas pessoas a rotina causa um desgaste que leva a um fim de qualquer processo, né? Faculdade, o que quer que seja. Mas no teu dia a dia, com as pessoas que você lida, para você, como é que foi isso? Como é que foi? Você fez faculdade, aí você fez, você fez letras, não é? Comecei fazendo letras, aí depois eu fiz um MBA em gestão de negócios, voltei para psicologia. Por que foi de letras a MBA em gestão de negócios? Pois é, porque é curioso, né? Quando eu fiz letras, toda a minha faculdade me preparou para ser professora. Sim. Então, a gente só falava disso. Eu fiz licenciatura, né? Fiz português e espanhol na época. E eu fui treinada para ser professora. Só que a única certeza que eu tinha quando eu entrei na faculdade é que eu não daria aula. Primeiro porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu não tinha essa coisa de estar na frente de uma turma, aquilo me incomodava. Eu não tinha essa presença de, eu quero ser professora, eu sou uma pessoa influente, comunicativa. Não, pelo contrário. Mas por não saber o caminho e ainda assim querer trilhar, eu falei, eu vou em frente, vamos ver o que dá. Sim. E eu tentei ser professora, cheguei a dar aula em alguns lugares. E sim, eu consigo... Em estágio, é isso? Eu dei aula para idosos, eu dei aula para pré-vestibular, dei aula de redação. E eu dei aula para crianças. Então, eu tentei vários públicos diferentes para ver onde eu me experimentei no processo, para ver onde que eu cabia. E eu conseguia fazer aquilo. Isso para mim era claro, mas não era o que eu queria fazer.
E aí, curiosamente, eu digo que tem umas coincidências da vida, ou enfim, coisas que acontecem. Eu fui procurar o estágio, meu primeiro estágio na faculdade, eu estava mais ou menos no terceiro, entre o terceiro e o quarto período. E aí eu fui para o CIEE, que aqui é uma central de estágios, né? Isso. E eu fui procurar um estágio aqui no Rio, para dar aula. Fui procurar uma escola, né? Porque era o que eu estava sendo preparada. E quando eu cheguei lá, a vaga que eu estava que eu fui chamada, tinha acabado de ser preenchida, que era para um estágio numa escola. E aí ela falou assim, olha, abriu uma outra agora, aqui nesse momento. Você topa aí? Eu falei, topo, mas é de quê? Ela falou assim, mas esse não é para dar aula, é para secretariado. Eu falei, nossa, não sabia que servia para isso. Curiosamente, foi ali que começou a minha jornada, né? Efetivamente. Eu fui contratada como assistente de secretárias, né? De um pool de secretárias, e dali começou a possibilidade de que a minha faculdade não seria para eu dar aula. E eu comecei a caminhar para a carreira administrativa. Sim. Então, toda a minha formação foi dentro do secretariado, né? Eu, usando a coisa do português, das letras, da língua, para assistência executiva. E a partir dali eu fui me desenvolvendo. E aí veio gestão de negócios, por quê? Porque eu ia para sempre. Nesse meio, Eu ia para lugares onde realmente eram empresas começando. Eu vim para o conceito novo do secretariado, que é muito da pessoa que facilita a jornada do empresário dentro da empresa. Então eu precisava conhecer muito das áreas, e aí veio essa necessidade de fazer uma gestão do negócio, de entender todas as áreas, de entender todos os aspectos. Nessa época eu tinha 23, 24 anos. Eu me formei com 21 e aí uns 2 ou 3 anos depois eu embarquei nessa. Mas você é de São Paulo? Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para o Rio com 5 anos de idade, então eu falo que eu sou paulista de nascença, mas carioca de vida mesmo. De vida, de coração. Mais tempo que eu passo aqui no Rio do que necessariamente eu passei em São Paulo, que é a minha cidade natal. Que foi muito porque meu pai era militar, estava servindo lá na época, então, curiosamente, eu nasci lá, mas eu sou carioca mesmo, porque no final das contas aqui a minha noção de lar é toda no Rio mesmo. Sim. E aí, depois da gestão de negócios, eu comecei a me desenvolver na carreira dentro do secretariado, fui ganhando espaço, até que a maternidade veio, e aí a confusão de para onde que eu quero ir. Eu já estava muito associada a um RH. Mas não é uma área que você trabalha demais, exaustivamente, não? Como secretária ou não? Não era assim? Sempre foi, na verdade. Sempre foi. Porque você auxiliava executivos. Executivos. E, em geral, presidentes e alta direção. Então, é uma área que eu trabalhava muito. Normalmente tinha um celular da empresa, eu era acionada 24 horas por dia, lidava com muita coisa. Mas isso, para mim, sempre foi a parte fácil do trabalho, assim, por assim dizer. Mas depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais presente para a coisa da relação e para a coisa de ter mais tempo e mais calma, né? Então, eu vim para um lugar que eu estava muito ligada ao RH já fazia muitos projetos associados, porque o meu diretor ele tinha um cuidado especial com o RH, então eu intermediava muitos projetos ali. Tentei me desenvolver um pouco para essa área, mas fiquei limitada pelo bom trabalho que eu executava. Olha que coisa maluca, né? Eu fui limitada porque eu era boa demais e não podia fazer outra coisa além daquilo. Mas porque era um setor que não te permitia crescer, é isso? Quando eu pedi oportunidade para crescer, o que eu recebi foi: eu confio demais em você, gosto muito do seu trabalho e aí eu não posso te deixar sair daqui. Então a minha possibilidade de crescimento foi impedida por eu ser boa demais. E aí você saiu. É muito louco, né? Não saí diretamente, mas eu comecei a gerar uma energia de insatisfação. Sim, normal. E um desejo de querer coisas maiores e melhores, né? Até que efetivamente eu acabei me desligando mesmo de lá e decidi que queria focar em área de RH, queria focar em pessoas, né? E com isso eu fui para o coaching. Por isso que eu falei que eu fiz coaching, porque
foi nesse processo de achar que era o caminho corporativo que fazia sentido para mim trabalhar com coaching. E aí no coaching eu descobri um outro mundo, descobri umas outras possibilidades. Comecei num processo de empreender, mas sempre voltava para startups, negócios iniciando, gestão do negócio como um todo. Sim. E patinei durante um bom tempo ali até chegar no marketing digital, que hoje é onde eu consigo aproveitar cada um dos recursos que eu sempre tive, sim, mas de uma forma mais potencializada. Por um tempo, eu te conhecia como uma pessoa que produzia os eventos, né? Só que você não produz os eventos só. Você também produz os eventos. É um pedaço do que você executa. E hoje não é nem você que faz diretamente, né? É a sua equipe, sim, que cuida. Só que uma das coisas que me chamou a atenção demais foi que você se metia na estratégia como se você fosse a dona do negócio. Isso vem desse período trabalhando com essas empresas, trabalhando, auxiliando ou não? Isso vem dessa ruptura? Eu acho que vem muito da minha identificação com esse processo. Por quê? Eu, quando entrei na faculdade de psicologia e eu cheguei no marketing digital, eu já estava na faculdade, né? Então o marketing ele aconteceu no meio do caminho. Para mim tinha uma quebra muito grande porque eu estava treinando para atender em consultório, aquela coisa do 1 a 1, e na minha cabeça era o que fazia sentido. E dentro da psicologia, de uma forma teórica, de uma forma acadêmica, o coaching é muito rechaçado, as conduções emocionais são muito rechaçadas e proibidas e tabus mesmo, né? Então, eu tinha uma resistência muito grande de, cara, eu sei que eu posso fazer isso, eu sei que esse daqui é o caminho, mas como que eu adapto para o que era meu valor, o que era coisas que eu acreditava? Uhum. E a forma como isso aconteceu foi, eu preciso gerar transformação, eu preciso saber que eu estou fazendo isso porque isso é o melhor para aquela pessoa. Sim. E para eu fazer isso, eu precisava ir para além de só colocar coisas no evento, de só contratar, sim, fornecedores para fazer um evento. Então, eu comecei a me envolver na transformação que aquilo gerava. E eu acho que esse sempre foi o meu grande mote, né? Tipo, entender que aquela transformação é possível, viável, e que aquela pessoa é capaz de acelerar o processo para aquela transformação acontecer, para que eu consiga fazer o meu trabalho cada vez melhor. Então, é louco, né? Porque, eu comecei a fazer estratégia porque as pessoas viram e tal. Não, na verdade é porque eu precisava daquilo. Uhum. Eu precisava mostrar para o outro que, cara, o que eu estou fazendo tem verdade. O que eu estou fazendo tem transformação. E para isso eu precisei alcançar outros níveis e poder fazer de uma forma mais completa. Quando você fez isso para a gente, você se adonou por um período do setor de marketing. Porque a gente estava voltado para o evento, né? Eu conheci você, eu conheci a Regis por causa dos eventos da minha empresa. E ela produzia, mas ela fazia isso, ela fazia estratégia. A gente ficou um tempo sem definir o que é que você fazia. Não tinha muito sentido. Você não fazia o marketing. E é muito doido, porque eu acho que até hoje eu não consigo definir o que eu faço. Porque quando a pessoa fala assim, como que você pode me ajudar? Eu falo, nossa, é tão, às vezes, subjetivo o que eu faço, porque não tem um nome, não tem uma caixinha, né? E essa necessidade das pessoas de acharem a caixinha, às vezes me incomoda, porque eu, de fato, eu sou água, né? Eu tenho muita água no meu signo. Então, tipo, eu me transformo muito rápido naquilo que é necessário. Isso. E o que é necessário? Às vezes é você trazer essa conversa para a pessoa. Mas o que você está pensando? O que você realmente quer? O que você está buscando? Qual é o efeito que você quer gerar? E eu preciso perguntar por quê, sabe? Porque na minha vida é essencial. Então, mas por que você quer isso? Né? Eu quero botar uma roda gigante no meu evento. Legal, mas por quê? Por que você precisa da roda gigante? Porque eu quero que as pessoas fiquem surpreendidas. Tá, mas qual é o efeito que isso vai gerar real? E através dessa conversa eu vou conduzindo para... Mas será que precisa ser uma roda gigante? E se for um carrossel? Vai fazer diferença? E aí a gente começa a trazer esse tipo de reflexão para... O quanto isso impacta na transformação que você quer gerar. Sim. O quanto isso é, de fato, relevante para aquilo que você está querendo produzir a partir disso. E essa
curiosidade. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Essa curiosidade que para mim é muito nata. Tipo, mas por que isso? Mas por que das coisas, sabe? Por que as coisas acontecem desse jeito? Será que não tem uma maneira melhor? E trazer essa solução melhor, para mim, é o que me encanta no processo e que faz com que eu tenha cada vez mais resultado. Para trabalhar de uma forma muito artesanal o que é um conceito que você entende e como que a gente expande esse conceito para algo para além daquilo. Eu tenho muita dificuldade de pensar em você fazendo algum tipo de coisa em massa. Eu também. Porque você vai ter dificuldade uma ova, né? Eu não sei se você vai ter dificuldade. Mas o cuidado todo que você tem com esses processos, ele precisa ser muito, muito íntimo. Sim. Se você colocar 1000 pessoas, você não consegue ser íntimo. Não dá. E não dá. E eu entendo que existe algo de belo ao fazer isso. Por quê? Porque eu gosto que seja desse jeito. Sim. Eu não... tipo, eu consigo ter 10 clientes ao mesmo tempo e atender todo mundo igual? Não consigo. Uhum. E para mim isso acaba ferindo valores. Por quê? Porque eu prefiro ir mais profundamente com alguém do que pegar vários e não conseguir gerar o resultado. Né? Essa transformação, embora você fuja um pouco do dinheiro... Que eu sempre tive essa impressão de você fugir do dinheiro um pouco. Eu fujo mesmo. Aos poucos é que você foi entendendo, eu não sei se é bom ou ruim para mim, né? Porque parte disso eu me envolvo pagando. Mas eu tô brincando, que as coisas têm que ser pagas. Mas o valor que isso gera é muito grande. Sim. Porque esse cuidado e essa curiosidade unidas com toda a bagagem que você tem, todo o conhecimento que você tem, todas as ferramentas que você desenvolveu, eu acho que geram essa transformação. E quando você não consegue atender dessa maneira tão cuidadosa, claramente o teu cliente vai perceber que você mesma está incomodada em não estar ali por um período de 15 dias, um mês, sendo sócio do cliente. Sim. Né? Que você vira sócia das pessoas por um períodozinho de tempo. Eu nem gosto de botar como sócio, porque hoje em dia eu acho que tem, principalmente dentro do mercado que a gente está, essa conotação muito negativa das sociedades que se formam, né? Mas eu me vejo muito como assim? parceira. Eu acho Me conta esse babado. Não, eu acho que quando você bota a sociedade, entra muito naquele do percentual do negócio, sem assumir o risco do negócio. E eu nem me vejo como sócia efetivamente, mas eu me vejo como parceira para realizar algo, sabe? E eu gosto muito de olhar para isso muito mais no sentido da parceria que funciona, que é um ganha-ganha para todo mundo, e que a gente vai estar junto por um tempo, e que se esse tempo acabar, está tudo bem também. Mas a gente criou algo junto e a gente transformou algo. E para mim é sempre algo muito pontual. Por quê? Porque pela natureza do meu trabalho. Então, é o evento acontecendo, é aquela entrega acontecendo, é eu podendo acompanhar para além daquela entrega, mas dentro daquele pedacinho do negócio. Sabe? E a gente volta para os inícios. Por quê? Porque aquele pedacinho do negócio, e falando de como a gente se conheceu, é o que irradiou e construiu todas as outras coisas que vieram depois. Exatamente. Né? Por isso volta para os inícios. E eu fiquei pensando, nossa, eu conheço umas 4 pessoas que começaram os eventos, né? Falando de evento, começaram os eventos com você. Nós também, a minha empresa também fez isso, e umas 3 outras pessoas que eu conheço que fizeram isso também, e deram start e viram que isso era possível. Sim. Porque a gente não enxerga que é possível. A gente que trabalha com a internet, com pessoas assistindo cursos remotamente, não tem a dimensão de que é possível que essas pessoas vejam tanta importância que peguem um avião, reservem hotel e venham para uma cidade específica se encontrar com aquele professor, aquele mentor, o que quer que seja, né? O evento pode ser até de produto físico. Eu acho que você atua em vários ramos. Mas não dá para dimensionar até que se faça. Até que se faça. Então, primeiro até que se torne real. Isso. E aí o que eu falo é que vira uma cachaça, né? Porque a energia que se gera num evento, aquele ambiente, aquilo ali, ele é todo feito
para melhorar a vida de todo mundo. Sim. É difícil você sair de um evento e, ai, que merda, minha vida agora tá pior porque eu fui nesse evento. É muito difícil isso acontecer, principalmente nos eventos que eu produzo. Né? Eu falo que pelo menos a pessoa tem que sair dali um grande fã, Sim. porque é um ambiente de transformação muito mais eficiente para criar esses processos, sabe? Esses novos começos. Sim. E a partir dali, você vê que é possível. E quando você vê que é possível, você fala, por que eu vou parar só aqui? Sim. Então, qual é o próximo passo? Fazer 2 vezes no ano. E por isso que eu falo, eu não produzo eventos, né? Eu faço construção de negócios, porque é estratégia do evento cabendo na sua esteira de produtos. É uma estratégia de que o evento se torna algo mais do que só um evento por si só. Sim. O evento não é uma reunião de pessoas, ele é um processo estratégico que você vai usar para venda, mas que você vai potencializar em termos de transformação também. E cria aquela comunidade, né? Que já existia comigo, né? Com a gente da empresa, com o Leandro, já existia essa comunidade, já existia essa quantidade de pessoas gratas e fãs do trabalho. Só que quando elas se encontraram, elas viram que elas tinham ainda mais nesse ramo de supermercado, né? Que é o meu caso. É muito difícil. As pessoas não se encontram, as pessoas são concorrentes, então... Você sai da concorrência para a tribo. Isso. Né? Então, isso. tipo, eu não tenho um concorrente, eu tenho uma pessoa que se eu melhorar e ele melhorar, a gente muda o mundo. Isso. Né? E vira uma coisa... talvez muito romântica, porque eu tenho essa visão muito romântica do mundo, né? De vamos mudar o mundo, né? O que você deseja? A paz mundial. Mas não nesse sentido... não no sentido da Miss, né? Mas a ideia é que cada pessoa sendo impactada, ela impacte outras, né? Sim. E é uma grande corrente do bem. E nessa corrente eu acredito... Parcerias também, muitas de parcerias, negócios. Muitas. E você sai desse lugar de escassez, onde todo mundo quer roubar o que é seu, para abundância, de vou abundar o que eu tenho para todos os outros e todos vamos colher os frutos disso. Porque eu realmente acredito que o mundo é abundante. Não tem uma só pessoa que vai ser responsável e deter um único conhecimento. Existem várias pessoas e as outras pessoas vão se identificar com uma ou com outra, de acordo com seus valores, seu momento, o que quer que seja. A linguagem, o que quer que seja. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. E isso no evento fica muito presente. Por quê? Porque a gente trabalha esse senso de comunidade. A gente trabalha que a sua dor é a mesma dor do outro. E a gente se aproxima por dores, né? Sim. Mas a sua alegria também pode ser a alegria do outro. Então, olha o que você já construiu e que você pode ajudar alguém ali do seu lado. E olha o que você ainda vai construir, porque tem alguém que está te mostrando esse caminho, sabe? E isso se torna muito mais potente, isso se torna muito mais poderoso. No dia a dia, a rotina é solitária demais, né? É muito solitária, você lida com muito empresário. Tal. E o meu objetivo não era nem falar, era falar de começos mesmo, do que é difícil, de como fazer. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade de fazer isso aqui. Eu tenho resistência a fazer isso. Eu comprei equipamento, eu não fiz. Aí eu falei vou fazer, vamos gravar. Isso já está virando uma novela há muito tempo. Vamos gravar um podcast? Vamos, passa 1 ano e meio. Capivarinhas, que porra é essa? Ninguém sabe. Mas esse start aqui é super difícil, foi difícil demais para mim. Outras coisas não são. Eu não consigo hoje, Maria, não supermercado, né? Imaginar pessoas no lugar querendo alguma coisa que eu mostre, por exemplo, que eu tenha para entregar, que eu gere alguma transformação. E eu estou falando isso no sentido... É literal mesmo. Eu tenho a síndrome do impostor aqui, ó. Fiz o download, não tirei. Mas eu consigo imaginar que a dificuldade que as pessoas têm de ficarem sozinhas e de enfrentarem os problemas sozinhas, elas se dissipam nesses eventos. Então, não precisa ser um empresário de sucesso, não precisa ser um evento motivacional. E uma coisa também, que embora eu esteja divagando um pouco e pareça, eu juro que na minha cabeça está tudo certinho. E no final é isso que importa. Os eventos de marketing digital, porque a gente está falando, e eu tenho quase certeza que um monte de gente não faz a menor ideia. Evento, marketing digital, que porra é essa? Mas a gente está falando de eventos de pessoas que oferecem um tipo de curso de inglês, curso de supermercado, curso de gestão financeira, curso de
fisioterapia, aí junta um monte de fisioterapeuta no mesmo lugar, junta um monte de dono de supermercado no mesmo lugar, junta um monte de estudantes de inglês no mesmo lugar, ou professores de inglês que querem formar alguma coisa. Porque o dia a dia é muito difícil. Para inícios, o que você acha que eu devia fazer, Regis? Não é isso não. Mas para inícios, como pessoa que enxerga isso há bastante tempo, com bastante eventos, com bastante coisa, você produz os eventos de início do Damásio, que é o Damásio, né? Como é que você vê essas pessoas que estão começando não murcharem só com a euforia do evento? Como é que se continua essa conversa? Então, eu acho que o segredo é o que o próprio evento cria, mas que não precisa ser criado só num evento, mas tem a sua tribo. Por quê? Eu não sei você, mas se eu tiver que ir para academia sozinha, eu vou conseguir durante um tempo, mas eu não vou conseguir manter a constância eternamente. Sim. Mas tem uma amiga que me chama e vamos lá todo dia, eu e você se compromete com alguém, você consegue fazer aquilo. Muito mais então, fácil. O seu começo, talvez, falte só essa uma pessoa, que pode ser uma só, não precisa ser uma comunidade inteira, Sim. mas pode ser uma pessoa que vai falar assim, você se compromete comigo e eu me comprometo com você e a gente vai junto. Porque a tendência é que se você tiver alguém do seu lado, você consegue mais rápido. E por quê? Porque nós somos seres sociais, porque a gente precisa de pessoas. Mas como é que se continua o evento? Foi criada a comunidade naquele lugar e o depois? É através do network que essas pessoas fazem ou não? O depois é o depois para cada um. Isso. Eu acho que existem vários caminhos do pós-evento. Não dá para a gente determinar o que vai ser para todo mundo. Mas você falou de uma coisa assim, tipo, como fazer para a euforia não acabar? Tem um plano de ação, claro. Saiba para onde você está indo. E eu acho que saber a direção, e saber a direção nem sempre é saber todos os passos do caminho, mas saber a direção é o que vai conseguir te encaminhar para o próximo passo. Então, sempre que sair de um evento, ou sempre que você se colocar um propósito e algo na sua frente, você tem que saber a direção que você tem que ir. Sabe? E essa direção é ter foco e não mudar, né? Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer exercício. Eu sei disso e todo mundo sabe disso. Todo mundo que quer emagrecer sabe disso. Mas quantas pessoas de fato elas estão lá fazendo exercício todo dia? Eu não. Né? Eu também não. Mas enfim. Quando você sabe a direção, fica muito mais fácil esse caminhar, esse começo ter continuidade. Sim. Porque eu acho que no final é sobre isso que a gente está falando, né? Não é só o começar. O começar é até relativamente fácil, mas o persistir, sim, ele é muito mais difícil. O continuar, ele é muito mais difícil. E às vezes você começa pela euforia. E ótimo, você começou, mas como que a gente mantém a consistência se não dá para ter euforia o tempo todo? Uhum. Se a dificuldade vai vir, se a pedra no caminho vai acontecer, né? E como que você segue apesar de. Sim. E eu acho que é muito sobre isso, é você saber onde... Pode ser qualquer coisa. Qualquer, né? coisa. Apesar dessa chuva, apesar do meu telefone ter morrido, apesar das, sei lá, da família tá contra. Exatamente. É como que você segue apesar de. Sim. E eu acho que a única coisa que consegue fazer você seguir é saber o teu propósito e saber onde você quer chegar. Mas também ter gente. Sem dúvida. Criar, né, pessoas em volta. Sem dúvida. Eu hoje acredito que 100 pessoas você não vai a lugar nenhum. E 100 pessoas você não constrói nada. Você pode construir algo, você fica limitado, mas você exatamente, você tem um teto, né? Sem ter alguém para te ajudar, você tem um teto. Sim. E desse teto você não passa. Sim. E você não cria, você não expande para além daquilo. Então, quando eu comecei com o Vitor, nós éramos 4, né? Ele, eu e mais 2 pessoas na equipe. E com esses 4 a gente chegou num ponto que todo mundo trabalhava muito e dava um resultado que na época era incrível pra gente. Sim. Só que o resultado não ia poder ser maior do que aquilo se a gente não expandisse.
se a gente não ampliasse. E ampliar não é ampliar você, porque a gente não consegue se duplicar. Na verdade, eu estou tentando descobrir como é que faz isso, mas eu ainda não achei a resposta. Mas como a gente não consegue se duplicar, a gente se replica através de outras pessoas. Sim. E se a gente não cresce em pessoas, se a gente não cresce em grupo, a gente não consegue atingir níveis maiores, né? Sim. Então não é muito difícil entender que as maiores empresas, elas têm milhares de funcionários, elas têm milhares de pessoas que estão ali suportando aquela estrutura para que tudo aquilo aconteça. Porque no final é sobre isso. São as formiguinhas que vão juntar para formar esse ecossistema todo que se retroalimenta. São pessoas. Sim. E quando que você acha que é o momento de ter uma pessoa? Quando você está nesse teto, de você já está fazendo tudo, já está no seu limite, não tem mais para onde ir, alguém vai ter que vir para te ajudar. Onde dói mais, né? E aonde dói mais. Onde dói mais. Tem que saber enxergar onde dói mais, né? Aonde dói mais. E onde dói mais, às vezes você precisa de uma outra pessoa te dizendo onde é que dói mais. Às vezes precisa. Porque você quer fazer só a coisa assim, isso aqui pra mim é confortável, eu continuo fazendo, é rentável, não gera resultado. E não só isso, eu acho que é pior até, porque tem umas pessoas que acreditam que eu posso fazer tudo sozinho. Sim. E eu já caí nessa armadilha, porque eu posso fazer quase tudo sozinha. Mas eu quero fazer tudo sozinha? Uhum. E aí é uma outra pergunta que é completamente diferente, né? Poder eu posso. Eu faço várias coisas, eu aprendo muito rápido. Mas será que eu quero? Será que eu gosto? E até quando isso vai valer a pena, né? Eu quero que saia o espirro. Deixa o espirro da Regis. Mas é isso, e até quando, né, você vai querer fazer sozinho? Até quando você acredita que nessa sua onipotência de posso fazer tudo sozinho e é o melhor? Sim. E é engraçado, porque, e eu posso falar desse lugar que eu já passei por isso, tá? Tipo, só eu sei fazer desse jeito. E é verdade, mas eu achei alguém que faz melhor, e olha só que curioso. Exatamente. Né? Às vezes é sobre isso, só eu sei fazer desse jeito, só eu sei fazer desse jeito. Mas alguém não pode fazer melhor? Não, mas eu pensei isso, só eu consigo fazer desse jeito ruim. Vou contratar alguém que sabe fazer direito. Isso deu muito resultado. Mas e às vezes o jeito ruim dá resultado. Você tem que sair, então, tipo... olhar. Não é nem o jeito ruim dá resultado só. E, de fato, no jeito ruim, por um tempo deu resultado, porque, sei lá, tinha que dar, porque era muito ruim. Eu editava os vídeos do Leandro, era um Dell cacarecado, uma porcaria de um computador, com o software mais leve possível. E aquilo deu resultado. Só que eu tinha noção também de que aquilo ali não era o meu eu não era excelente naquilo. Então, eu acho que ter essa noção também de que você não vai conseguir fazer todas as coisas bem é importante, porque eu consegui sair daquele lugar e observar o que a outra pessoa que eu coloquei no que ela podia melhorar. O que eu precisava do negócio que ela pudesse transformar aquilo ali numa realidade, porque a gente trabalha com vídeo. Quem trabalha com internet trabalha muito com vídeo. Tem gente que trabalha só com texto. Parabéns. Mas é isso. É uma empresa que que gera transformação. Eu vou falar assim, ganha dinheiro fazendo vídeos. Mas... eu descobri que aquilo ali não era o meu talento. E não é que eu tive que... Deu muito trabalho descobrir, era muito fácil descobrir. Era bem fácil descobrir que eu não era capaz de fazer aquilo. Mas você sabe que é curioso, porque às vezes a gente sabe, mas a gente prefere manter a nossa mediocridade. Isso. Porque está funcionando. Porque está funcionando, isso. Sabe? E aí é onde eu falo que é muito do pensamento de escassez, né? Tipo, eu não vou pagar ninguém porque eu estou fazendo e está funcionando, então para que eu vou pagar mais para conseguir alguém para fazer isso daqui que já tá bom do jeito que tá? E aí o que eu sempre pergunto mas e se fosse melhor? Isso. Esse e se é sempre um ponto de, caramba, podia estar ganhando mais, né? Uhum. Então, tipo, o dobro de 0 é 0. Poxa, mas o dobro de 100 é 200, o dobro de 500 é 1 milhão. Mas e se, né? Hoje você tem quantas pessoas na equipe? Hoje eu tô com mais de 30 pessoas na equipe. Maravilha. E é um expert. Um expert. É isso. Um expert. E às vezes eu acho que a equipe tá pequena, precisa crescer. Você falou comigo hoje, você tem uma quantidade de funcionários num setor
É. Você precisava de mais, né? Preciso de mais. Para expandir, Pra a gente aprimorar, precisa de né? mais. É. Por quê? Porque os processos, eles começam simples, né? Eu brinco com o Vitor, né? Antigamente, quando ele falava assim, eu quero uma página, ia eu mesmo lá, fazia um designer qualquerzinho, bonitinho ali, mas bem do simples, criava copy, botava o vídeo, eu entendia a estratégia, então a página estava pronta em 1 hora, no máximo. Hoje, eu tenho 4 equipes para poder conseguir ter uma página pronta. Eles olham a cor do botão. Aí olham o tamanho da fonte. Tem, sei lá, 30 páginas diferentes para experimentar. Eu preciso de uma pessoa que faça a copy, eu preciso de uma pessoa que faça o layout, eu preciso de uma pessoa que verifique os links, né? Então, tipo, eu preciso do editor de vídeo para enviar o vídeo. Então, eu envolvo várias pessoas num processo que antigamente era só uma fazendo. Sim. E às vezes a gente fala, era mais fácil quando era assim. Era. Mas hoje, com o volume de páginas que eu tenho, daria para eu dar conta de fazer qualquer outra coisa que não fosse fazer página? E nisso pouco provável. Isso que a gente não está falando de início, a gente já está falando de meio do caminho, né? Mas e se você não tem essa percepção de aprimorar, quando der qualquer problema, você não consegue interferir. Você não consegue. Chega um período de pandemia. Todo mundo lança curso, todo mundo faz live, todo mundo tem um negócio online. E nisso as páginas não abrem tão rápido quanto antes, porque os softwares que você produzia são mais obsoletos e tá. Então você não amplia com pessoas, você não cresce. E você tende a despencar. Né? Com certeza. Os Você inícios... falou assim, a gente não está falando de início, a gente está falando mais de meio. Eu acho que ainda é de início. Sabe por quê? Porque é um novo início. Quando você entende que você chegou no limite para fazer algo, você tem um novo início. Você tem que começar. Que é ter outras pessoas. Sim. E isso é um processo bem duro, porque as pessoas dificilmente sabem lidar com as pessoas e elas vão para aquilo, tipo, o jeito que eu faço é o melhor jeito do mundo. É muito difícil lidar então, com pessoas, você começa todo um novo processo de início. Sim. Né? Esse início, eu te digo que é o início mais duro, por quê? Porque não tem manual para lidar com a pessoa. Sim. Sabe? Cada pessoa é um ser único e que vive as suas histórias e que tem os seus problemas e que tem tudo aquilo. E aí você pega, cria processos e tal, vamos lá, a gente tenta fazer desse jeito, mas quando muda de pessoa, você tem que mudar o jeito de fazer. Isso. Então, você vai adaptando porque não é uma máquina, você não tem que impor um processo, um algoritmo num ser humano. Exatamente. Na verdade, isso seria uma boa invenção, né? Facilitaria o trabalho. Não, Regis. Facilitaria o trabalho. Mas a verdade é que não é. Vamos empregar e não dá. As pessoas. Vamos empregar as pessoas, né? Não vamos fazer uma inteligência artificial. Não, Regis. Aí a gente faz um 3D da pessoa, entendeu? Não, Regis. Vamos encerrar esse podcast. Não, mas eu acho que é aí que surgem, inclusive, as melhores ideias, as melhores sacadas, porque é aquela pessoa que tem aquele diferencial que às vezes vai te ajudar a olhar para um lugar que é sombra sua e é luz dela. Isso. E a gente se equilibra porque a gente tem relacionamentos que nos equilibram. E a gente está brincando com essa coisa de vamos inventar uma inteligência artificial, vamos colocar um robô para executar. A pessoa não muda. O criador daquela estrutura, ela não vai mudar. Ela vai concentrar nela mesma, no ego, nas opiniões e no que ela acha que vai dar certo. E não vai conseguir ter a visão de outra pessoa sobre o negócio dela. Ela vai automatizar tudo. Se automatizar tudo também, porque tem gente que faz isso, né? Você se afasta e não se aproxima de outras pessoas. E você não consegue enxergar nada. Você não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Eu acho que se não colocar outras pessoas trabalhando e sim automatizar tudo, sei lá, a pessoa é capaz de colocar tudo no Active Campaign. Aí ela compra um gerador de copy e etc. E uma máquina que faz o sabonete que ela vende. Ninguém cuida daquilo ali. É claro que acho difícil que a pessoa cresça tanto quanto outras. Mas, mesmo que ela cresça... Ela vai para aquele crescimento limitado, né? Ela vai para o crescimento limitado. Ela tem um resultado, e em algum mas momento, é um teto.
em algum momento, alguma coisa vai pegar, ela não vai conseguir resolver o problema. Sim. É isso. Você vira autônomo, né? Eu falo isso, fica autônomo para sempre. Exatamente. E agora eu acho que eu tenho que mandar você embora, porque você tá com hora. Tá. Tô. Eu acho que a gente tem que encerrar esse podcast, mas eu vou te pedir... Essa parte corta, tá, gente, que eu falei. Agora tem que voltar, né, porque senão fica tudo errado. Acho que a gente tem que encerrar esse podcast com eu vou te fazer um pedido para você dizer para as pessoas que querem ou já investigaram um pouquinho do seu Instagram, que eu já sei que está começando um novo processo aí seu também de marketing. Como é que elas fazem não para serem a Regis, eu sei que seu produto é a escola de Regis, mas para entender a possibilidade desse mercado, que é um mercado que vai além da produção de eventos, é um mercado que vai além da estratégia digital. Como é que elas fazem para se aproximar do seu conteúdo, da sua forma de criar produtos e negócios, porque isso é um mercado novo, né? Ser uma Regis, né? É isso. Acho que virou adjetivo, ser Regis. Não tem. Todo Virou mundo fala um cargo isso. institucionado, né? Não sei se é um cargo, né? Mas virou gerou uma expectativa. Eu acho que virou um produto. Pode ser. Pode ter virado um produto. Como é que as pessoas chegam na Regis? Era só Eu acho que hoje... Eu acho que hoje a forma mais fácil é olhando realmente o Instagram e me seguindo por lá e me chamando para conversar, porque eu adoro esse tipo de conversas mais elaboradas que a gente pode falar da vida e falar de negócios e falar de futuro e falar de possibilidades. Então, nas redes é onde eu tento compartilhar um pouquinho disso, né, e trazer um pouquinho disso para a pessoa. Então, acho que é o melhor lugar para me encontrar é lá mesmo. E se tiver a fim de bater um papo e quiser tomar um café, vai me chamando no direct e a gente vai conversando sobre isso. Ela coloca você numa lista de espera, gera um link de pagamento. A gente vai colocar o arroba aqui. É o Instagram, né? É o Instagram. @Regi Portovedo. Regi, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz.